Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Eu sou Fauzi Mansur, eu sou psicólogo, trabalho com as abordagens humanistas. Minha irmã Adriana Cortland, também psicóloga, e eu vamos fazer uma série de programas que nós denominamos Psicologar. Vamos tentar levantar temas, sejam cotidianos ou não, para que a gente possa refletir. E claro, essa reflexão mediada pela psicologia para ver o quanto nós conseguimos ir transformando lenta, gradual, harmoniosamente as nossas vidas. O nosso trabalho de hoje, o nome que eu resolvi colocar é Aprendendo com as Crises, da pandemia à eudaimonia. Pandemia já é um conceito que todos nós estamos muito familiarizados. 2020 é o ano da pandemia, eudaimonia menos, ou muito provavelmente a maioria de nós nunca ouviu falar nessa palavra. Antes de falarmos da eudaimonia e tudo mais, vamos tentar entender algumas questões importantes dentro do olhar humanista. Primeiro, dentro dessa ideia, ninguém ensina nada a ninguém. Então, o processo de aprendizagem é um processo de construção de conhecimento. Então, eu ouço muito, leio muito o que a pandemia nos está ensinando. Sob esse ponto de vista, não nos ensina nada. Nada nos ensina nada. No máximo, a gente pode receber as informações e o que nós vamos fazer com as informações aí fica a critério nosso. E, novamente, é a construção de conhecimento. A palavra conhecer, ela é bem diferente de simplesmente receber informações. Conhecer significa basicamente se apropriar e gerar um sentido próprio, um sentido pessoal para as informações. Literalmente, na etimologia da palavra, é nascer em conjunto. Por isso que, sob esse ponto de vista, ninguém ensina nada a ninguém. Nós vamos aprendendo porque, na verdade, nós vamos recebendo as informações em todos os âmbitos, no âmbito intelectual, no âmbito emocional, no âmbito sensorial, e aí nós vamos gerando, ou não, um produto em relação a isso. Então, a grande questão é, nós estamos passando por uma situação, seja essa agora, da pandemia, ou qualquer outra situação, que nós venhamos a identificar como sendo negativa, crítica, problemática. A grande questão, como tudo, é, e aí eu penso dentro do existencialismo, que influenciou muito o humanismo, tem uma frase do Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, que é mais ou menos assim: não importa o que a vida fez comigo, o que importa é o que eu faço com o que a vida fez comigo. Então a grande questão é que nós não somos agentes passivos do meio que nos cerca, seja esse meio o meio ambiente, ou seja esse meio relações interpessoais, ou o que quer que seja. Então, eu posso ser um agente transformador e eu devo ser um agente transformador da minha própria existência. Esse é o único e grande lugar onde eu posso, eventualmente, garantir alguma transformação. Então, nós estamos passando por uma situação complexa, um grande desafio, não tem dúvida disso. Informações muitas vezes contraditórias, sentimentos e sensações muitas vezes contraditórios. E a questão novamente é, o que eu faço com isso tudo? A palavra pandemia, pensando novamente na etimologia, pan significa todos, Demia vem de demos, todo o povo, demos, democracia, Então, a gente tem a ideia de que pandemia é algo que nos afeta a todos. Até um certo ponto, sim. Todos nós, sem exceção, estamos sendo afetados. Porém, a resposta que cada um de nós vai dar a essa afetação, ela não precisa necessariamente ser a mesma resposta. E essa talvez seja a grande liberdade que nós temos. Não necessariamente nós temos uma resposta pronta para as situações. Nós não somos
Apesar de sermos Homo sapiens, nós não temos mais o instinto como resposta pronta. A nossa saída da natureza, a nossa construção cultural, ela foi gerando a possibilidade, a partir de reflexões e aprendizados, de nós mudarmos as nossas respostas. Por exemplo, a gente não precisa ensinar um gatinho a ser um gatinho, ele já sabe. Então o gatinho já sabe colocar as garras para fora, ele só não sabe por que ele faz isso. Então ele tem um saber operacional, mas não um saber reflexivo. Então o gato sabe fazer exatamente as coisas e são admiráveis sob o meu ponto de vista. Você nunca vai ensinar, por exemplo, um gato a latir. Então, dentro dos limites da sua construção de espécie, ele está dentro dessa possibilidade. Pensando em nós como seres humanos, nós precisamos aprender a sermos humanos. Não existem instintos que deem conta da nossa artificialidade cultural. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, literalmente tudo o que nós estamos fazendo aqui é artificial. Até falar é artificial. Emitir som não, emitir som é natural. Mas modular o som, sujeito, verbo, inclusive as palavras, tudo isso é artificial. Então, nós precisamos entender que a cultura, ela é um aprendizado e ela é uma transformação. Mas se nós não nos ocuparmos cuidadosamente disso, nós acabamos por ser, de alguma maneira, aculturados, ou seja, nós somos presos pela cultura. Por isso que eu sugeri que a pandemia, apesar de afetar a todos, não necessariamente demanda de nós todos a mesma coisa. As respostas que nós podemos e devemos dar para a vida, cada uma das respostas precisa ser minimamente refletida, cuidada nas relações mais significativas com a vida. Então existe uma proposta de um grande pensador, um grande psiquiatra, ele era austríaco, já faleceu, chamado Viktor Frankl. E ele tem uma frase que é muito interessante. Se a vida está boa, desfrute-a, se ela está ruim, transforme-a, e se não puder transformá-la, transforme-se. Então essa é uma colocação muito importante, ou seja, a nossa grande liberdade é como nós podemos nos transformar. Como nós podemos entender que muitas vezes existe uma impotência em transformar inclusive o outro, o nosso parceiro de vida, a nossa parceira de vida, a nossa capacidade de transformar o outro é mínima. A nossa própria capacidade de nos transformarmos não é tão grande assim, nós não somos tão livres para essa transformação toda. Mas ainda assim esse é o único e possível local de transformação. O título do nosso trabalho é Aprendendo com as Crises. Então a grande questão é como é que nós vamos construir dentro de um amadurecimento emocional a ideia de que não vai dar certo. Eu sempre falo para os meus alunos e para os meus clientes como psicólogo que a vida não vai dar certo. Eles levam um grande susto. Nós vamos fazer a vida dar certo ou não. Ou seja, não existe uma passividade. Nós não somos agentes passivos da nossa própria existência. Então é necessário que nós venhamos a construir, e aí nós estamos falando da vontade, boa vontade, força de vontade, compromisso, dedicação, para construirmos uma nova e melhor resposta para a vida. Isso sim é fazer a vida dar certo. E a gente precisa entender até o que significa dar certo. Mas culturalmente já existe uma ideia de que dar certo vai por uma direção, dar errado vai por outra direção, ter sucesso é isso e fracassar é aquilo. Ou seja, como se fossem padrões imutáveis, ordens basicamente quase que cristalizadas. E não é assim a vida. Então é muito importante que a gente vá construindo dentro dessa nossa ideia o que significa de verdade a construção de um sentido de vida.
O que é um bem-estar? Por isso que nós falamos da pandemia para eudaimonia. Essa palavra, depois pesquisem a etimologia, ela é bem interessante, ela significa basicamente a construção de um bem-estar profundo, a construção de uma plenitude profunda de vida. Não no sentido necessariamente transcendental, não no sentido distanciado do nosso cotidiano, mas a ideia de que nós estamos construindo um bom caminho. Eu não sou o que a vida fez de mim, eu sou o que eu decido me tornar. Essa é uma frase do Carl Gustav Jung, psicólogo, psicanalista e dissidente do Freud. Então, eu sou o que eu decido me tornar. E isso é muito importante. Então, novamente, da pandemia à eudaimonia significa basicamente a saída de um funcionamento estereotipado, de uma resposta massificada para a ideia de que cada um de nós nasceu com uma natureza intrínseca distinta. No entanto, essa natureza intrínseca distinta é como uma semente. Se ela não florescer, ela perde o seu sentido. E a ideia é nós conseguirmos construir um sentido. Da mesma forma que eu falo, e é meio contundente para os meus alunos na sala de aula, que a vida não vai dar certo, e aí depois eu complemento, nós precisamos fazer a vida dar certo, da mesma maneira a vida não tem sentido algum, a não ser que nós venhamos a construir um sentido. Porque a vida não é somente descoberta, a vida é também construção, ela é principalmente construção. Nós somos uma obra inacabada, isso é bastante claro. O instinto, como nós já falamos, não dá conta de cada um de nós. Dá conta de um gatinho, de um cachorrinho, de uma tartaruga, de um passarinho, sem sombra de dúvida. E eles estariam muito bem se nós não tivéssemos, em parte, estragado o meio ambiente deles. Aí eles teriam menos problema ainda. Mas ainda assim, eles dão conta. Nós não damos conta. Nós precisamos aprender a sermos humanos. Nós precisamos construir a nossa própria eudaimonia. Nós precisamos construir a nossa própria noção de bem-estar, que é muito mais do que um conceito teórico. Essa é uma grande questão para nós pensarmos hoje também. Nós não podemos simplesmente teorizar a vida. Desde o advento do racionalismo, por volta do século XVI, mais ou menos, a grande construção do filósofo Descartes e tantos outros, o iluminismo alemão e tudo mais, nós fomos entendendo a elegância e a estética da inteligência intelectual. E ela é realmente muito elegante, ela é muito estética. Mas ela é somente uma entre tantas outras possibilidades do nosso psiquismo. E nós não podemos simplesmente teorizar sobre a vida. Até podemos, mas a vida ela não pode ser vivida na sua teoria. Nós precisamos da construção de uma experiência de vida profunda. E essa experiência de vida profunda, ela passa, entre outras coisas, por aquilo que o Jean-Paul Sartre colocou. Não importa o que a vida fez comigo, o que importa é o que eu faço com isso. Então não importa a pandemia, o que importa é o que eu faço com a pandemia. Não importa a minha doença, o que importa é o que eu faço com essa doença. Isso é muito importante, porque em algum nível nos auxilia a sairmos do lugar de vítimas, do lugar de passageiros da nossa existência, e aí a gente pula para o banco do motorista da nossa existência. Nós somos os grandes condutores da nossa existência. Para que nós sejamos também os grandes construtores da nossa ideia
e da nossa experiência de bem-estar. Um dos aspectos importantes para a gente usar como analogia da vida, eu gosto muito de usar, é a questão do trânsito. Então, por exemplo, eu vou trabalhar e eu vou pegar o meu carro, vou ligar o meu carro e vou seguir. E não significa, para que eu possa chegar no meu local de trabalho, que chegar bem significa basicamente ter uma estrada de 5 vias, bem asfaltada, bem sinalizada, bem iluminada, somente com o meu carro, numa descida da minha garagem ao estacionamento do meu trabalho. Isso nunca vai acontecer. Então eu preciso ter a ideia de que viver é como circular no trânsito. Então em alguns momentos tem engarrafamento, em alguns momentos tem acidentes, em alguns momentos as coisas não funcionam como eu esperava, em alguns momentos eu estou mais ansioso, então parece que todos os sinais constroem um complô contra mim e ficam vermelhos 5 segundos antes de eu chegar. De qualquer maneira, para que eu possa chegar saudável e harmoniosamente, eu preciso construir soluções o tempo todo. E essas soluções o tempo todo passam pela ideia de que a vida ela é construída em instantes. E esse é um aspecto muito importante, que muitas vezes nós queremos as garantias do viveram felizes para sempre. Quando a gente vê aqueles filmes, principalmente aqueles desenhos da Disney, é assim, problema, 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 resolve o problema e aí vem aquele finalzinho, e viveram felizes para sempre. O final de um conto de fadas dentro das psicologias humanistas é um pouquinho diferente disso, e lidaram bem com seus problemas para sempre. Porque dentro dessa ideia não existe vida sem lidar com problemas. Outro dia desse eu estava assistindo um programa, desses programas de animais na África, que são lindos os programas, e aí mostrava aqueles predadores, os felinos, eu acho que era um grupo de leoas caçando, e aí estava filmando um grupo de antílopes pastando. E aí filmaram um antílope lá qualquer, ele pastava um pouquinho, levantava a cabeça um pouquinho, e aí de repente houve um barulho e esse antílope e todos os outros saíram numa debandada inacreditavelmente veloz, uma agilidade incrível, e por algum motivo não era o ataque de um grupo de leoas, era só um galho seco que caiu. Mas na dúvida, esse antílope em especial que estava sendo filmado e todos os outros não pararam para ver o que estava acontecendo. Eles tinham uma resposta pronta e, obviamente, uma resposta instintiva necessária. Fuga. Então, o medo, como emoção primária preponderante, gera como resposta a fuga. E nesse caso é realmente uma corrida velocíssima, porque talvez o tempo de parar para olhar se era ou não um ataque, ou se era ou não um galho caindo, talvez esses segundos fossem preciosíssimos e muito perigoso perdê-los. Essa resposta ela já se encontra pronta no organismo. No entanto, a grande questão é, nós somos humanos e a nossa saída da natureza propiciou também a possibilidade de nós construirmos novas e melhores respostas. Existe a resposta pronta, a fuga ou o embate, a luta, e eventualmente nós, como humanos, no nosso processo de humanização, nós podemos construir outras respostas. Talvez uma ou duas respostas prontas não sejam suficientes, talvez nós nem saibamos outras respostas. Mas nós somos seres potencialmente criativos. E nós podemos, eventualmente, fazer pausas, inúmeras pausas, nas respostas que nós já sabemos dar, para entender que se uma resposta é insatisfatória, talvez eu possa, responsavelmente, construir uma outra resposta. Talvez eu possa entender que mesmo que eu tenha respondido e reagido dessa mesma maneira o tempo inteiro, eventualmente eu posso construir uma outra e melhor resposta, que eu nem sabia que eu tinha no meu repertório. E é um repertório de
construção de aprendizado. É um repertório que vai se expandindo. Hoje eu tenho 58 anos e eu respondo, ou eu posso responder diferente de quando eu tinha 25 anos. Então não existem mais respostas prontas necessariamente. E tem um filósofo dinamarquês do século XIX chamado Søren Kierkegaard, que ele tem uma frase muito interessante para nós. Uma vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Então é muito importante que a gente consiga construir essas duas relações. Eu já tenho um repertório, e esse repertório é a minha história de vida, é a lente através da qual eu vou construindo a minha relação com a vida, as minhas respostas para a vida, mas ainda assim, o futuro ele está por ser construído. Nós somos, como eu já falei, uma obra inacabada, o que significa que nós somos mais do que a descoberta, nós somos a construção, nós somos um vir a ser constante. Isso é muito bom. Nós não temos nada que nos impeça de, eventualmente, construir novos e melhores caminhos. Então, quando nós iniciamos o trabalho de hoje falando sobre aprender algo, aprender significa acrescentar ao nosso repertório algo de conhecimento. Conhecer é gerar sentido às coisas. Então, quando nós estamos pensando a passagem da pandemia à eudaimonia, ou seja, algo que nos afeta a todos, para a minha construção de bem-estar, nós estamos falando basicamente da liberdade, o grande espaço de liberdade que cada um de nós tem, que é o espaço de construir um novo olhar sobre a vida, uma nova resposta em relação à vida. E para isso nós iniciamos uma ideia muito importante, que nós trabalharemos a posteriori, a ideia de gerarmos pausas, inúmeras pausas para a nossa vida. E não são somente pausas de nós fecharmos a nossa boca. Não é simplesmente o silêncio de não emitir sons. São pausas para que nós possamos ter a serenidade de construir novos caminhos. Às vezes já existem caminhos construídos, eu só não os via, mas às vezes não, às vezes eu preciso criar. E criatividade, sob o olhar humanista, é gerar novas e melhores opções de vida, novas e melhores possibilidades de nos relacionarmos com o que já existe muitas vezes. E aí nós vamos entrar naquela frase do Viktor Frankl: se eu não posso transformar a vida, eu posso me transformar. E nada melhor do que nós nos transformarmos. Nós vamos iniciar agora uma colocação que não se sabe se é verdade ou não, mas enfim, serve muito bem para nós ilustrarmos esse final do nosso trabalho. Perguntaram para o grande Michelangelo, renascentista, um grande escultor, como é que ele fazia para esculpir aquelas maravilhas. Ele fala: esculpir é muito fácil. Você olha para dentro do mármore e a estátua já se encontra ali dentro. Tudo que eu preciso fazer é retirar os excessos, ou seja, retirar o que não é a estátua. Então essa é uma boa ideia para nós. Viver é auto-esculpir-se, de uma forma, obviamente, muito menos rígida, mas essa ideia pode servir. Então a construção do nosso bem-estar passa por um processo ativo de nós sabermos e construirmos esse saber do que nós buscamos, o que nós não buscamos, o que nós queremos, o que nós não queremos, e principalmente como nós vamos gerar as opções para viabilizarmos tudo isso. Nós já falamos, a vida não é somente uma teoria. É necessário pensar sobre a vida? Sim. Mas essa é uma condição insuficiente, porque pensar sobre a vida é muito bom e muito importante. Mas viver a vida é muito melhor e muito mais importante. Então a ideia do nosso trabalho é basicamente essa, que nós possamos ser os grandes escultores da nossa existência.
Viver é esculpir-se, lapidar-se. A grande questão é como é que nós vamos criativamente ir gerando essa ideia de quem eu sou e do que eu quero. Então, para nós encerrarmos o nosso encontro de hoje, a gente pode ficar com a ideia de Michelangelo. Viver é esculpir-se, é lapidar-se, é olhar profundamente para nós mesmos, para que nós saibamos o que nós somos, o que nós queremos ser. Mas não numa idealização distante da realidade, mas na compreensão de que nós podemos gerar, nesse aprofundamento do autoconhecimento, uma construção real de um bem-estar saudável e, a partir daí, da construção de relações interpessoais também muito saudáveis. Nós somente damos o que nós temos para dar. Até uma próxima vez, muito obrigado e fiquem todos e todas bem.